Você já se perguntou por que, mesmo após tantas orações, parece que as bênçãos não chegam à sua vida? Talvez você tenha tentado de tudo: novenas, promessas, peregrinações, mas ainda sente que algo está faltando, como se existisse um véu invisível entre você e as graças divinas que tanto almeja. E se eu te dissesse que existe um segredo guardado nas palavras do Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja Católica, capaz de abrir as portas do céu durante este tempo sagrado de Quaresma? Um segredo tão simples que muitos o ignoram, mas tão poderoso que pode transformar completamente sua vida espiritual e material em apenas 40 dias. A Quaresma que estamos vivendo não é um período qualquer. É um tempo especial de purificação e preparação. Um momento único em que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino, permitindo que graças extraordinárias fluam para aqueles que sabem como recebê-las. O Padre Pio, com sua sabedoria profunda e experiência mística, conhecia este segredo como poucos. Através de suas estigmas, ele experimentou diariamente a paixão de Cristo, e através de seu dom de bilocação e leitura de almas, ajudou milhares de pessoas a encontrarem o caminho da verdadeira transformação espiritual. O que estou prestes a revelar não são apenas palavras bonitas ou teoria religiosa. São ensinamentos práticos de um homem que viveu em constante comunhão com o divino. Antes de compartilhar este poderoso ensinamento, preciso que você compreenda algo fundamental. A fé verdadeira não se limita a acreditar, mas a agir conforme essa crença. O Padre Pio frequentemente dizia: ore, espere e não se preocupe. Mas essa espera nunca foi passiva. Era uma espera ativa, cheia de intenção e propósito. O que você descobrirá nas próximas páginas não é apenas um ritual a ser seguido, mas um caminho de transformação interior que começa com um simples objeto sagrado colocado em seu quarto. Um objeto que, segundo o Padre Pio, tem o poder de afastar o mal, atrair proteção angelical e abrir seu coração para receber milagres que talvez você nem tenha coragem de pedir. Imagine que em suas mãos existe uma chave capaz de desbloquear tesouros celestiais, um instrumento tão poderoso que os santos o utilizaram por séculos para obter graças extraordinárias e realizar milagres aparentemente impossíveis. Esta chave não está guardada em algum cofre secreto do Vaticano, nem requer conhecimentos esotéricos para ser utilizada. Na verdade, você provavelmente já a possui, talvez esquecida em alguma gaveta, pendurada discretamente na parede, ou até mesmo no fundo de uma caixa de recordações. Esta chave, este instrumento de poder espiritual que o Padre Pio valorizava acima de quase tudo, é o Santo Rosário. Não um simples objeto de contas unidas por um cordão, mas uma arma espiritual que, segundo o próprio Padre Pio, afasta o demônio como um raio. Durante anos de seu ministério em San Giovanni Rotondo, o Padre Pio nunca se separava de seu rosário. Mesmo nas noites mais escuras, quando era atacado espiritualmente por forças malignas, experiências que ele relatou a seus superiores e diretores espirituais, o rosário permanecia firmemente entre seus dedos, como um escudo protetor. Os testemunhos daqueles que conviveram com ele são unânimes. O santo do Gargano rezava dezenas de rosários diariamente, mesmo enquanto atendia os fiéis ou realizava outras atividades. Para ele, o rosário não era apenas uma devoção entre tantas outras, mas o canal privilegiado através do qual Maria Santíssima derramava graças abundantes sobre aqueles que a ela recorriam com confiança filial. O que muitos desconhecem, e que o Padre Pio revelou apenas a alguns de seus filhos, espirituais mais próximos, é que existe um poder especial em manter um rosário em seu quarto, especialmente durante o tempo quaresmal. Não se trata de superstição ou de atribuir poderes mágicos a um objeto material, mas de compreender a profunda realidade espiritual que o Padre Pio experimentava diariamente. Nossos lares são campos de batalha, onde forças invisíveis disputam influência sobre nossas vidas, e certos objetos abençoados, sacramentais, como os chama a Igreja, podem estabelecer uma presença sagrada que repele influências negativas e atrai a proteção divina.
Quando um rosário é colocado em seu quarto com fé e intenção durante a Quaresma, você estabelece um santuário pessoal, um espaço consagrado, onde a presença de Maria se faz sentir de maneira especial. O que acontece espiritualmente quando você coloca um rosário em seu quarto não é algo que possa ser medido por instrumentos científicos convencionais, mas pode ser compreendido através do que poderíamos chamar de ciência da fé, aquele conhecimento profundo da realidade espiritual que santos como o Padre Pio possuíam em abundância. Em primeiro lugar, ocorre o que os teólogos chamam de consagração do espaço. Assim como uma igreja é consagrada para se tornar um local santo, diferente dos espaços profanos, seu quarto, o lugar onde você repousa, sonha e passa cerca de 1/3 de sua vida, pode ser transformado em um pequeno santuário. O rosário, abençoado pela igreja e impregnado com as orações dos fiéis ao longo dos séculos, carrega uma vibração espiritual que altera sutilmente a atmosfera do ambiente. Além disso, existe o que o Padre Pio descrevia como a companhia dos anjos. Em seus escritos e testemunhos, ele frequentemente relatava ver seres angélicos acompanhando aqueles que eram devotos do rosário. Onde está o rosário, ali está Maria, e onde Maria está, legiões de anjos a acompanham, costumava dizer. Durante a Quaresma, período em que a igreja inteira intensifica suas orações e penitências, essa presença angélica se torna ainda mais perceptível e ativa. Não é raro que pessoas que seguem esta prática relatem sonhos significativos, inspirações repentinas para resolver problemas que pareciam insolúveis, ou mesmo a misteriosa sensação de uma presença protetora em momentos de dificuldade. O rosário em seu quarto funciona como uma antena espiritual, sintonizando sua alma com as frequências divinas, mesmo enquanto você dorme. Mas talvez o efeito mais profundo desta prática seja o que acontece em seu subconsciente. Mesmo que você não esteja ativamente rezando o rosário, sua mera presença em seu espaço íntimo serve como um lembrete constante da realidade sobrenatural, reorientando silenciosamente seus pensamentos e desejos. Neurocientistas confirmam que somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente, mesmo quando não estamos conscientemente atentos a ele. O Padre Pio, sem conhecer estas descobertas modernas, já compreendia instintivamente esta verdade. Cerque-se de santidade e você se tornará santo, dizia ele a seus filhos espirituais. Se você realmente deseja experimentar o poder desta prática, faça este compromisso hoje mesmo. Coloque um rosário em seu quarto durante esta Quaresma e comente abaixo: estou pronto para receber esta bênção. Inscreva-se também em nosso canal para acompanhar mais revelações inspiradas nos ensinamentos do Padre Pio, que podem transformar sua vida espiritual. O primeiro pilar desta prática transformadora é a intenção consagrada. Não basta simplesmente colocar um rosário em seu quarto, como quem pendura um quadro decorativo. O Padre Pio ensinava que todo ato espiritual deve começar com uma intenção clara e fervorosa. Quando você escolhe um rosário para esta prática, segure-o entre suas mãos, feche os olhos e declare em voz alta: Maria Santíssima, consagro este rosário e meu quarto à tua proteção maternal, que através dele, durante esta Quaresma, minha vida seja transformada segundo a vontade de Deus. Esta declaração não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé que alinha seu coração com o propósito divino. O Padre Pio frequentemente destacava a importância da intenção correta, dizendo que um pequeno ato feito com grande amor vale mais que grandes feitos sem amor. A intenção purifica o coração e abre os canais espirituais por onde as graças podem fluir abundantemente. O segundo pilar é a presença consciente. Uma vez que o rosário esteja em seu quarto, não o ignore como se fosse apenas mais um objeto entre tantos outros. Cada vez que seus olhos pousarem sobre ele, faça uma breve pausa, mesmo que por apenas 3 segundos, e tome consciência de sua presença sagrada. Este micro-momento de contemplação age como um reset espiritual, interrompendo o fluxo incessante de preocupações mundanas
e reconectando você com a dimensão transcendente da realidade. O Padre Pio tinha o hábito de tocar seu rosário dezenas de vezes ao dia, mesmo quando não estava rezando formalmente. Para ele, esse simples gesto era como um aperto de mão com o céu, uma forma de manter viva a consciência da presença divina em meio às atividades cotidianas. Durante a Quaresma, período de maior sensibilidade espiritual, estes pequenos momentos de presença consciente podem desencadear insights profundos e inspirações inesperadas que parecem vir do nada, mas são, na verdade, sussurros do Espírito Santo. O terceiro pilar, talvez o mais poderoso, é a receptividade noturna. O Padre Pio revelava a seus confidentes que o momento mais propício para receber graças especiais é durante o sono, quando nossas defesas psicológicas estão baixas e nossa alma está mais receptiva às influências espirituais. Por isso, antes de adormecer, ele recomendava tocar o rosário e fazer uma simples oração. Maria, enquanto meu corpo descansa, que minha alma permaneça vigilante em tua presença. Durante o sono, ocorre o que os místicos chamam de trabalho divino na alma, um processo de cura e transformação interior que acontece além do alcance de nossa consciência desperta. Muitas pessoas que seguem esta prática relatam sonhos significativos, soluções para problemas que surgem ao despertar, ou uma inexplicável sensação de paz pela manhã. O subconsciente, aquela parte profunda de nossa psique que os cientistas modernos reconhecem como responsável por 95% de nossas decisões e comportamentos, é especialmente influenciado pela presença do rosário durante as horas noturnas, programando silenciosamente nossa mente para maior receptividade às graças divinas. Maria de Nápoles havia perdido toda a esperança quando, após 3 anos de tratamentos infrutíferos para engravidar, os médicos lhe deram o diagnóstico final. Seria impossível para ela conceber naturalmente. A depressão que se seguiu afetou seu casamento, sua fé e sua vontade de viver. Foi então que, em uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, ela ouviu falar desta prática especial ensinada pelo Padre Pio. Sem muitas expectativas, mas disposta a tentar qualquer coisa, Maria colocou um rosário sobre sua mesa de cabeceira no início da Quaresma. Nas primeiras semanas nada de extraordinário aconteceu, exceto por sonhos vívidos que ela não conseguia recordar completamente ao despertar. Mas na 4ª semana quaresmal, uma paz inexplicável começou a envolvê-la, acompanhada de uma certeza interior de que tudo ficaria bem, independentemente de conseguir engravidar ou não. Esta aceitação profunda foi o primeiro milagre em sua vida. O segundo veio 2 meses depois, quando um teste de gravidez confirmou o que os médicos haviam declarado impossível. O caso de Fernando, um empresário de São Paulo à beira da falência, ilustra outro aspecto do poder desta prática. Endividado e sem ver saída para seus problemas financeiros, ele encontrou um antigo rosário que havia pertencido à sua avó enquanto organizava objetos para vender e pagar parte de suas dívidas. Lembrou-se então dos ensinamentos do Padre Pio sobre colocar um rosário no quarto durante a Quaresma. Com mais desespero que fé, pendurou o rosário na parede de seu quarto. Na 2ª semana, começou a ter sonhos recorrentes onde conversava com um senhor idoso que lhe dava conselhos sobre seus negócios. Sem atribuir maior importância a estes sonhos, Fernando, no entanto, sentiu-se inspirado a contatar um antigo colega de faculdade, algo que nunca teria feito em circunstâncias normais. Este contato resultou em uma parceria inesperada que não apenas salvou sua empresa da falência, mas abriu novas oportunidades de negócios que ele jamais poderia ter imaginado. Somente meses depois, ao visitar uma igreja e ver uma imagem do Padre Pio, Fernando reconheceu com espanto o senhor idoso de seus sonhos. Talvez o testemunho mais tocante seja o de Luísa, uma jovem que lutava contra pensamentos suicidas após a perda traumática de seu irmão em um acidente. A culpa e a dor haviam criado um abismo em sua alma que nenhuma terapia ou medicamento conseguia preencher. Sua mãe, devotada ao Padre Pio, secretamente colocou um rosário debaixo do travesseiro de Luísa no início da Quaresma. Nas primeiras noites, os pesadelos de Luísa intensificaram-se,
como se uma batalha espiritual estivesse acontecendo enquanto ela dormia. Mas gradualmente, os pesadelos deram lugar a sonhos onde seu irmão aparecia radiante, em paz, pedindo que ela também encontrasse seu caminho de volta à vida. Na terceira semana quaresmal, Luísa encontrou o rosário e, em vez de rejeitá-lo, sentiu-se inexplicavelmente atraída a segurá-lo entre as mãos, enquanto chorava pela primeira vez desde a tragédia. Aquele choro libertador marcou o início de sua cura interior. Não foi uma mudança instantânea como em um passe de mágica, explicou ela mais tarde, mas foi como se uma porta que estava trancada dentro de mim finalmente se abrisse, permitindo que a luz entrasse novamente. O maior inimigo dos milagres não é a falta de fé, mas o ceticismo arrogante que se disfarça de racionalidade. Você pode estar pensando agora mesmo: como um simples objeto pode ter tanto poder? Isso não parece superstição? Este questionamento não é novo. O próprio Padre Pio enfrentou o escárnio de céticos, incluindo membros do clero, que duvidavam de seus estigmas e dons espirituais. A resposta que ele dava era sempre a mesma. Não é o objeto em si que tem poder, mas o que ele representa e a fé com que é utilizado. Compare com outros aspectos de nossa vida. Uma aliança de casamento é apenas um anel de metal, mas o que ela simboliza transforma completamente seu significado e poder em nossas vidas. O rosário, consagrado por séculos de orações e abençoado pela Igreja, carrega uma energia espiritual que nossa mentalidade materialista tem dificuldade em compreender, mas que nosso espírito reconhece instintivamente. O segundo obstáculo é a inconsistência. Muitas pessoas iniciam práticas espirituais com entusiasmo, mas abandonam ao primeiro sinal de dificuldade ou quando não veem resultados imediatos. O Padre Pio costumava dizer: na vida espiritual a perseverança vale mais que o fervor inicial. Colocar um rosário em seu quarto é apenas o primeiro passo. Mantê-lo lá durante toda a quaresma, mesmo quando nada parece acontecer, é o verdadeiro teste de fé. Os milagres raramente acontecem como um raio em céu azul. Mais frequentemente, manifestam-se como uma série de pequenas coincidências que, vistas em retrospecto, revelam um padrão divino. Lembre-se de que a quaresma dura 40 dias, número que simboliza a transformação completa na Bíblia, e que cada dia é uma oportunidade para aprofundar sua conexão com o divino, através desta prática simples, mas poderosa. O terceiro e talvez mais sutil obstáculo é o que o Padre Pio chamava de a pressa de Deus. Nossa tendência humana de querer ditar os termos e o tempo em que os milagres devem acontecer. Você pode colocar o rosário em seu quarto esperando um tipo específico de milagre: cura física, solução financeira, reconciliação familiar. No entanto, o verdadeiro milagre pode vir de uma forma que você não espera ou reconhece inicialmente. Uma pessoa que busca cura física pode receber, em vez disso, a força interior para enfrentar sua condição com dignidade e paz. Alguém que busca prosperidade material pode descobrir uma riqueza de relações significativas que nenhum dinheiro poderia comprar. Como dizia o santo: Deus sabe melhor do que você o que você realmente precisa. A verdadeira sabedoria espiritual está em permanecer aberto ao imprevisível desdobramento da graça divina, confiando que, por trás das aparências, um plano maior está se revelando em sua vida através desta prática quaresmal. A quaresma não é um período arbitrário no calendário litúrgico. É um tempo cosmicamente alinhado com forças espirituais de purificação e renovação. Nos 40 dias que precedem a Páscoa, ocorre o que os místicos cristãos chamam de adelgaçamento do véu. Aquela barreira sutil que separa o mundo material do espiritual torna-se mais tênue, permitindo maior fluxo de graças e maior eficácia nas práticas espirituais. O Padre Pio explicava que, assim como Cristo se retirou para o deserto por 40 dias e saiu fortalecido para iniciar sua missão pública, cada cristão que abraça verdadeiramente o espírito quaresmal passa por uma transformação interior que o prepara para uma nova fase de sua jornada espiritual. Colocar um rosário em seu quarto durante este período específico
Não é, portanto, uma escolha aleatória de tempo, mas um aproveitamento estratégico de um portal temporal em que o céu e a terra estão em maior sintonia. Os antigos padres da Igreja comparavam a Quaresma a uma primavera espiritual, aquele momento em que, após o inverno da alma, novas possibilidades começam a brotar no jardim interior. É um tempo de podar o que não serve mais, arar terrenos endurecidos, plantar sementes de virtude e aguardar pacientemente a colheita que virá. O rosário em seu quarto funciona como um sistema de irrigação espiritual, canalizando constantemente graças para nutrir este processo de renovação. Mesmo quando você não está conscientemente engajado em oração, durante o sono, enquanto seu corpo descansa, sua alma continua receptiva às influências benéficas que emanam deste sacramental. O Padre Pio frequentemente mencionava que muitas curas espirituais, e até físicas, aconteciam durante o sono de seus filhos espirituais, especialmente quando haviam se preparado adequadamente através da confissão e da comunhão, práticas que ele enfaticamente recomendava intensificar durante a Quaresma. O aspecto mais revolucionário deste ensinamento do Padre Pio é a compreensão de que o tempo quaresmal altera as leis espirituais que normalmente operam em nossas vidas. Assim como existem leis físicas que governam o universo material, existem padrões e princípios que regem o mundo espiritual. Durante a Quaresma, é como se uma janela de oportunidade se abrisse, alterando temporariamente estas leis para favorecer transformações profundas. O santo de Pietrelcina observava que milagres que normalmente exigiriam anos de orações, persistentes frequentemente aconteciam em semanas ou dias durante este tempo sagrado. É como se a resistência normal que encontramos no caminho espiritual diminuísse significativamente, permitindo avanços que seriam quase impossíveis em outras épocas do ano. O rosário em seu quarto torna-se, então, não apenas um instrumento de proteção, mas um catalisador que acelera seu progresso no caminho da santidade, aquele estado de alinhamento perfeito com a vontade divina que é o verdadeiro objetivo de toda prática espiritual autêntica. Para implementar esta prática com máxima eficácia, comece escolhendo o rosário certo. Idealmente, deve ser um rosário que já tenha sido abençoado por um sacerdote. Se você não tem certeza se seu rosário foi abençoado, não hesite em levá-lo a uma igreja e pedir esta bênção. Os sacerdotes ficam felizes em realizar este serviço pastoral. O Padre Pio tinha preferência especial por rosários feitos de materiais naturais como madeira ou sementes, que ele dizia terem uma ressonância mais harmoniosa com as energias celestiais. No entanto, ele também afirmava que o material era secundário em relação à fé e à intenção com que o rosário era utilizado. Se você não possui um rosário, pode adquirir um na loja de artigos religiosos mais próxima ou mesmo online. O importante é que, ao recebê-lo, você o considere não como uma simples compra, mas como o início de uma relação espiritual significativa com este sacramental. O posicionamento do rosário em seu quarto também merece consideração cuidadosa. O ideal, segundo os ensinamentos do Padre Pio, é colocá-lo próximo à cabeceira da cama, pendurado na parede ou sobre o criado mudo. Alguns de seus filhos espirituais relatam que ele recomendava ocasionalmente colocar o rosário debaixo do travesseiro, especialmente para pessoas que sofriam com insônia, pesadelos ou ataques espirituais durante o sono. Outros testemunham que ele aconselhava posicionar o rosário de modo que fosse a primeira coisa vista ao despertar pela manhã. A orientação fundamental, no entanto, era que o rosário estivesse em um local de respeito, não jogado casualmente entre outros objetos, e que fosse posicionado com uma intenção consciente, preferencialmente acompanhada de uma breve oração, como: Santa Maria, Mãe de Deus, que este rosário seja um canal de graças para mim e para todos que entrarem neste quarto durante esta Quaresma. Para potencializar ainda mais os efeitos desta prática, o Padre Pio recomendava 3 ações complementares. Primeira, pelo menos uma vez por semana, idealmente aos sábados, dia tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora, tome o rosário nas mãos e reze ao menos uma dezena completa
com atenção especial, oferecendo-a por sua intenção mais importante. Segunda, mantenha um pequeno diário ao lado de sua cama para registrar sonhos significativos, inspirações ou coincidências providenciais que possam ocorrer durante este período. Este registro ajudará você a reconhecer os padrões sutis através dos quais a graça divina se manifesta em sua vida. Terceira, combine esta prática com alguma forma de jejum ou renúncia quaresmal, mesmo que pequena. O Padre Pio explicava que o jejum sensibiliza a alma para frequências espirituais mais elevadas, tornando-a mais receptiva às graças que fluem através do rosário. Esta combinação de sacramental, oração, atenção consciente e ascese moderada cria o que ele chamava de circuito completo para a manifestação de milagres em sua vida. A decisão que você toma hoje, de colocar ou não um rosário em seu quarto durante esta quaresma, pode parecer pequena e insignificante no grande esquema de sua vida. No entanto, o Padre Pio frequentemente lembrava a seus filhos espirituais que os maiores rios começam como pequenos regatos e que as transformações mais profundas geralmente têm início em gestos aparentemente modestos. Ao implementar esta prática, você não está apenas seguindo um conselho piedoso, está alinhando-se com uma tradição mística que remonta a séculos, uma corrente de sabedoria espiritual que atravessou gerações e continua a transformar vidas no mundo contemporâneo. Os santos não compartilham suas revelações como curiosidades teológicas, mas como caminhos práticos para uma vida mais plena e abençoada. O ensinamento do Padre Pio sobre o rosário na quaresma é um desses caminhos, simples o suficiente para qualquer pessoa seguir, profundo o suficiente para transformar mesmo a vida espiritual mais árida. O verdadeiro poder desta prática, no entanto, vai além dos milagres individuais que você possa receber. Ao colocar um rosário em seu quarto e vivenciar sua influência transformadora, você se torna parte de uma comunidade invisível de almas que, através dos séculos, tem mantido viva a chama da devoção mariana no mundo. O Padre Pio falava frequentemente sobre a comunhão dos santos, aquela misteriosa interconexão espiritual que une todos os fiéis, vivos e falecidos, em um único corpo místico. Cada pessoa que abraça esta prática fortalece esta rede espiritual, contribuindo para o que o santo chamava de reservatório de graças disponível para toda a humanidade. Em um mundo cada vez mais fragmentado e individualista, esta dimensão comunitária da espiritualidade é talvez um dos aspectos mais revolucionários e necessários do legado do Padre Pio para nossos tempos. Ao concluirmos esta jornada pelos ensinamentos do Padre Pio sobre o poder do rosário durante a quaresma, uma verdade fundamental emerge. Os maiores milagres não são aqueles que alteram circunstâncias externas, mas os que transformam nosso coração e nossa percepção da realidade. Muitas pessoas que adotaram esta prática relatam que, mesmo quando não receberam exatamente o que pediam inicialmente, encontraram algo infinitamente mais valioso. Uma paz interior inabalável, uma confiança profunda na providência divina, e uma capacidade renovada de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Como o próprio Padre Pio costumava dizer, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. O rosário em seu quarto durante esta quaresma é o começo deste diálogo transformador entre o humano e o divino, entre seus esforços sinceros e a graça abundante que está sempre disponível para aqueles que a buscam com coração aberto e perseverante.